do Evangelho de João, vendo o Evangelho de João desde o início, desde o capítulo 1, e estamos no capítulo 6 já, né? Mas quando passamos aqui pelo capítulo 4, versos 39 ao 42, nós vimos um texto que é extraordinário. Texto que fala ao coração de todas as pessoas. E é por isso que eu quero pedir que você se achou no Evangelho de João, capítulo 4, verso 39, você possa ficar de pé mais uma vez para que possamos fazer a leitura pública em reverência. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor Deus amado, queremos agradecer ao Senhor por essa leitura da tua palavra, pedindo a tua graça, Senhor, pedindo a tua bênção, ó Pai, pedindo a Deus que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações. Esse culto de louvor e adoração, onde louvamos ao Senhor e estamos nos preparando para daqui a pouco, ó Deus, participarmos da celebração da Ceia do Senhor. Pedimos que essa palavra possa falar aos nossos corações, que essa palavra possa trabalhar as nossas vidas para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, pode sentar. Como está aí, né, no banner, o Evangelho de João, no capítulo 4, verso 39 a 42, apresenta Jesus como o Salvador que quebra todos os muros. E isso é importante porque nós vivemos em um mundo fragmentado. Nós vivemos em tempos de polarização intensa. As divisões sociais, divisões culturais, divisões políticas estão em toda parte. Então as pessoas estão naturalmente se dividindo. Alguns se separam por ideologias, outros se separam, determinado grupo, por um estilo, outros se separam por determinada região. Fato é que nós vivemos uma sociedade totalmente dividida, totalmente polarizada. E a vontade de Deus, entre aspas, está se formando dentro do cristianismo com base em preferências pessoais, com base em tradições ou com bases em teologias específicas. Então, muitas das vezes, as divisões dentro da igreja, elas chegam dentro da igreja local camufladas por zelo, camufladas por um zelo a mais, e no final das contas a casa acaba causando dentro da igreja local divisões. E muitas das vezes são apenas preconceitos religiosos, preconceitos culturais, coisas preconcebidas, conceitos humanos que são estabelecidos e que acabam causando divisão. E é nesse contexto que nós vivemos que João 4, 39 e 42 explode como um desafio à nossa religiosidade exclusivista. Como um desafio à nossa religiosidade totalmente separatista. Porque é nesse texto de João capítulo 4, versos 39 a 42, que um grupo de samaritanos que eram desprezados pelos judeus, eles declaram: esse é verdadeiramente o Salvador do mundo.
É nesse contexto onde uma samaritana vai pegar água e Jesus se encontra, tem um encontro com ela, e Jesus se revela para essa mulher samaritana, e ela entende que Jesus é o Messias, e ela parte então para a sua cidade, e lá em sua cidade ela fala: olha, eu achei o Messias, eu sei quem é o Messias. E ela então proclama essa verdade em sua cidade, e a sua cidade então sai a ter um encontro com Jesus, e Jesus passa 2 dias com eles ali, e eles então creem em Jesus, e eles afirmam: Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. E amados, essa afirmação do versículo 42, que nós lemos, não é apenas uma declaração profunda, ela é uma bomba teológica e social, porque ela derruba qualquer tipo de muros. Ela anuncia que Jesus não pertence a um povo apenas. Jesus não pertence apenas aos judeus. Ele não é o salvador de um tipo de pessoa, de um grupo, de determinado país, religião, cultura. Não. Ele é o salvador do mundo. Enquanto as pessoas estavam querendo encaixar Jesus dentro de seus muros, dentro dos seus cercados, causando ali as suas divisões, o verso 42 chega com essa verdade: Jesus é o Salvador do mundo. E amados, essa é a cena desenvolvida por João. Se você ler, vamos observar o texto que nós lemos, principalmente o verso 39 e o 42. Verso 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E esse texto, essa cena que João desenvolve aqui, ele apresenta 2 movimentos, 2 ações de fé. Primeiro, muitos creram por causa do testemunho da mulher samaritana. A mulher samaritana sai, proclama o encontro dela com o Messias, e muitos então creram nessa mensagem. Muitos então entendem que Jesus é o Salvador do mundo a partir do testemunho da mulher samaritana. E o segundo movimento de fé é que outros creram após ouvirem Jesus pessoalmente. E eles fazem uma confissão que resume o Evangelho: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E essa frase do versículo 42 aqui é o clímax de toda a narrativa. É o ponto mais alto dentro daquilo que João está desenvolvendo aqui no capítulo 4. Esse é o resultado de um ministério que ultrapassa fronteiras sociais, religiosas e éticas. João está querendo mostrar que Jesus é muito além do que apenas as barreiras regionais. Mas, amados, o que João quer transmitir com isso? Nós entendemos a cena. A cena é essa, a cena é Jesus rompendo com as barreiras regionais. Ele não é apenas um salvador dos judeus, ele é salvador também de todo o mundo. Essa era a intenção de Jesus em seu ministério. Mas o que João quer transmitir ao escrever sobre isso, ao registrar esse texto, qual o princípio que ele quer passar através desses versículos? Porque para os judeus essa narrativa era escandalosa. Como assim Jesus é o Salvador do mundo todo? Não. O Messias é o Salvador dos judeus. Porque, além disso, você considerar um samaritano dizendo isso, não pode. Porque os samaritanos eram considerados uma mistura racial. Eles não eram plenamente judeus. Eles eram uma mistura dos descendentes de Abraão com outros descendentes. Eles não eram 100% israelitas. E como assim que Jesus é o Salvador de alguém que não é judeu? Os samaritanos eram heréticos religiosos, porque os samaritanos não aceitavam os profetas. A verdadeira religião era em Samaria.
e não em Jerusalém. E eles não cumpriam com os rituais que Deus prescreveu no templo. Então, como assim? Eles são heréticos religiosos. E como consequência disso, eles eram espiritualmente inferiores. Eles não ofertavam no templo, eles não participavam na vida do templo, eles não participavam da vida de fé, eles eram inferiores. E agora, eles veem uma vila inteira de samaritanos recebendo Jesus como Salvador universal. Isso na cabeça de qualquer judeu aqui do primeiro século quebra todos os paradigmas religiosos. Como assim Jesus é o Salvador do mundo? Samaritano dizendo isso. Pode. João quer justamente ir contra aqui o exclusivismo dos judeus. João quer transmitir uma mensagem para derrubar esses muros étnicos aqui dos judeus. João quer mostrar que a salvação não está restrita a uma linhagem, a uma descendência. A salvação está restrita a uma pessoa, Jesus Cristo. O que João quer transmitir, através de toda essa narrativa, é que a fé verdadeira não é uma propriedade cultural, não é uma propriedade de um povo, não é uma propriedade de determinado grupo de pessoas. A salvação, ela pertence a Cristo Jesus. João quer transmitir que o Messias prometido a Israel não veio só para Israel, veio ao mundo todo. Inclusive para aqueles as quais o Israel rejeitava. Inclusive, Salvador para os menosprezados, para aqueles que eram rechaçados. E amados, isso tem uma importância teológica profunda afirmar isso. João ao afirmar esse conceito, esse princípio, isso tem um impacto profundo em nossas vidas, porque a declaração, este é o Salvador do mundo, não é uma simples emoção momentânea. É algo profundo, é algo extremamente teológico, João colocar isso aqui em seu evangelho. Ele quer transmitir verdades impactantes. Por exemplo, João está querendo transmitir, Deus está querendo falar que o evangelho não tem uma cultura oficial. A salvação não tem uma cultura oficial. Jesus não é ocidental nem oriental. Ele não tem um costume, ele não tem uma cultura. O evangelho não existe essa dissociação cultural, não. O evangelho, ele pertence tanto a ocidentais quanto a orientais. O evangelho não é nem tradicional e nem progressista. O evangelho, ele não tem uma visão política. O evangelho, ele não está preso a essas amarras. O evangelho, ele não cabe em nenhuma estrutura humana fechada. Ele não cabe em uma denominação. Existe essa denominação aqui, é o que detém a mensagem do evangelho. Essa é a igreja verdadeira. As outras são falsas. Por quê? Porque essa denominação, esse sistema fechado, essa estrutura fechada, detém o poder do evangelho. Não é isso. Ele não cabe nessas estruturas. Porque onde Jesus é exaltado genuinamente como Senhor e Salvador, lá está a verdadeira igreja. Onde Jesus é exaltado, onde Jesus é adorado, onde Jesus recebe a adoração que lhe é devida, lá está o verdadeiro evangelho. Independente de cultura, de costume, de visão política, de denominação. Se há uma genuína adoração, Deus está lá. O evangelho está lá. E uma outra importância
dessa afirmação é que a salvação é universal em alcance, mas exclusiva em seu meio. Como assim? O evangelho é para todo mundo, para o mundo todo, mas só há um Salvador. A oferta da salvação é para todas as pessoas. Os judeus não têm a propriedade da salvação. Os samaritanos não possuem a propriedade da salvação. Os americanos, os brasileiros, nenhum tipo de povo, nenhuma nacionalidade possuem a propriedade da salvação. A salvação, ela é universal. Mas essa salvação que é para todos, só tem um caminho. Jesus é o único caminho. E todas essas pessoas, de visões diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes, são chamados a se render a Cristo Jesus. Então, o chamado da salvação é para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os locais. Mas todos são chamados a se render a Cristo Jesus. Todos são chamados a crer somente no Messias que se entregou por amor a nós. E a terceira verdade impactante desses versículos é que Cristo não pertence a nenhuma tradição. Pelo contrário, a tradição é que deve pertencer a Cristo. Porque tradições, culturas, podem ser belas expressões de fé. Tradições, culturas, têm o seu papel, têm a sua relevância, mas elas não podem ser padrões de salvação. Não, só existe salvação dentro da nossa tradição, da nossa cultura ocidental, da nossa tradição protestante batista. Só há salvação na nossa tradição. Não. Nossa tradição não pode ser padrão de salvação. Porque a única identidade que salva é estar em Cristo Jesus. É isso que João quer transmitir. Ele é o Salvador do mundo todo. É nele que todos precisam crer para que sejam salvos. E todas as outras coisas devem ser subordinadas a ele. Todas as outras coisas devem estar subordinadas àquele que merece toda exaltação. Aquele a qual nós cantamos em nossos louvores. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Justamente mostrando essa superioridade. Todas as coisas devem ser servas desse, de fato, merece toda exaltação. Então, todas as nossas tradições, todos os nossos costumes devem estar subordinadas e pertencentes a Cristo Jesus. Mas, amados, esse texto nos ajuda a quebrar vários muros. Os muros que são formados dentro da igreja local. Os muros que nós construímos ao decorrer da nossa caminhada cristã. Os muros que nós nem sequer percebemos, mas que estamos levantando, dividindo. Porque, primeiro, esse texto derruba os muros do preconceito musical, por exemplo. Você pode escutar, se você não escutou, você vai escutar frases do tipo: se não for do cantor cristão, não é de Deus. Se não for um hino, não é de Deus. São muros que são levantados, porque os hinos são lindos. O cantor cristão é histórico, mas eles são exclusivos do Espírito Santo? Eles são inspirados pelo Espírito Santo? Isso só mostra que nós estamos criando muros, barreiras musicais, querendo dividir. Eu afirmo, né, que Cristo é exaltado tanto com o solo de um violino, quanto com o solo de uma guitarra. Jesus é exaltado. Porque nós não precisamos levantar esses muros. Nós não precisamos erguer esses muros.
Nós precisamos entender que o Senhor é superior a essas coisas. Por isso, não valorize mais o estilo do que o conteúdo. O que você tem que entender é que se isso que você canta está exaltando a Deus, se isso que você está pronunciando está exaltando princípios e valores que exaltam a Cristo Jesus, se isso que você canta com toda a sua força serve como um testemunho para que leve as outras pessoas a olhar para Deus. O critério é um coração rendido, um coração que busca exaltar a Cristo. E a verdade de João 4:42 serve para quebrar essas barreiras. Ele é o Salvador de todo mundo. Um outro muro que nós também levantamos no meio da igreja e que é muito comum, próximo ano vai ter bastante, né? Que são os preconceitos políticos, os muros que são levantados ao redor da política. Porque eu ouvi e nós ouvimos ainda, crente de verdade, de direita, ou crente de verdade, é de esquerda. São muros que nós levantamos. Porque nós podemos afirmar categoricamente, nenhum partido representa o reino de Cristo. Porque Cristo, quando estava diante de Herodes, e Herodes disse, olha, eu tenho um poder para fazer isso. Eu tenho poder para te condenar. Eu tenho poder para tirar a tua vida. Jesus disse, olha, todo o poder que lhe é dado, você só tem porque Deus lhe concedeu. E ele diz em alto e bom tom, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Essa verdade do versículo 42 que nós lemos, nos mostra que o evangelho de Cristo não se resume a nenhum tipo de ideologia humanas. É o que eu disse aqui, quando eu fui falar uma outra vez sobre isso, um cristão, que é cristão genuíno mesmo, ele é odiado tanto pela esquerda como pela direita. Esse é um cristão de verdade. Por quê? Porque o reino de Deus não é desse mundo. Cristo está superior a todos os governos. E ele chama todos os discípulos de todos os povos, de todas as nações, chama para que todos vivam um reino que não é desse mundo. Por isso, não considere irmãos menos crentes por alguma divergência política. Jesus é rei. Jesus é soberano. O seu trono está acima de todas as coisas. E nós temos que viver acima dessas coisas. Nós temos que viver olhando para Cristo. Ele que derruba todos esses muros. E um outro muro que também é levantado ao redor, né, que dentro do cristianismo, é também um preconceito cultural. Porque crente tem que se vestir, cantar, agir como eu. E nós encontramos um padrão. Não, crente tem que ser assim. Crente tem que seguir o nosso padrão. Crente tem que seguir a nossa regra. E nós criamos uma regra, criamos um padrão, criamos uma cultura como sendo o padrão do céu. Mas, de novo, o versículo 42 chega como uma bomba para cada um de nós e diz que sua cultura não é o padrão do céu. Pessoas de outras tribos, de outras nações, têm outras culturas. Pessoas de outros locais, existem outros costumes. E o evangelho é quem redime culturas, ao invés de destruí-las. O propósito de Deus não é abrasileirar todos os povos. O propósito de Deus não é americanizar todos os povos. O propósito de Deus é redimir todos os povos. Então, todos os povos têm as suas culturas e todas elas são redimidas por Cristo Jesus. Por isso, não confunda cultura com santidade. Nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa tradição, e é assim que nós adoramos a Deus. Mas existem outras culturas, existem outras liturgias. Se você for para uma congregação da Cristo é Vida lá em Atalaia do Norte, por exemplo, você vai ver uma outra cultura, totalmente diferente da nossa. Mas eles estão adorando a Deus em santidade. E isso é que nós precisamos entender.
Nós temos o nosso padrão e a nossa cultura, e existem então outras culturas. Nós não precisamos levantar barreiras culturais. Se quiser ser cristão de verdade, tem que ser cristão como nós aqui, os brasileiros. Ser como nós, não. São muros que nós levantamos e que Cristo derruba todos eles. Um outro preconceito que nós também levantamos muitas vezes é um preconceito governamental. E isso principalmente no Brasil. O Brasil tem muito essa mentalidade. Precisamos de governo cristão para a igreja crescer. O brasileiro tem muito essa mentalidade de que se o governo perseguir, a igreja morre. Se o governo apoiar, a igreja cresce. Mas o padrão bíblico é o contrário. A igreja cresce pelo Espírito, não pelo Estado. Porque onde houve mais perseguição, foi onde a igreja mais cresceu. Quando a igreja era perseguida, a igreja crescia. E quando a igreja se acomodava, a igreja definhava em santidade. Jesus nunca precisou de nenhum tipo de aliança para fazer com que sua igreja crescesse. Nós não dependemos de governos, de alianças para fazer com que a igreja cresça. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Por isso, deposite a sua confiança em Cristo e não na política. Deposite a sua confiança no poder do Evangelho. É Ele que tem o poder de transformar a vida. Ele é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquilo que impede com que esse poder do Evangelho chegue aos corações das pessoas, é só você proclamar esse Evangelho às pessoas. É só você falar desse Evangelho às pessoas. Porque Jesus já nos deu os spoiler. Ganhe quem ganhar. As coisas vão piorar. Vocês não leram Apocalipse, não? As coisas vão piorar. E o nome de Cristo continuará sendo exaltado. Almas continuarão sendo salvas. Cristo nos garantiu isso. E nós precisamos proclamar essa verdade. Nós precisamos divulgar essa mensagem aos quatro cantos da terra. Porque é assim que a igreja cresce. A igreja cresce através de cristãos proclamando a verdade do Evangelho. E um quinto e último preconceito que nós temos são os preconceitos litúrgicos. Esse aqui tem irmãos que falam bastante, né? Culto verdadeiro tem que ser silencioso. Culto verdadeiro tem que ser assim. Se tem um pouquinho de barulho, se tem alguma coisa espontânea, não é de Deus não. Se alguém levantou a mão lá atrás e falou um pouco mais alto, não é de Deus não. Deus não está lá não. Deus está aqui. Todo mundo caladinho. Deus está aqui. Mas lá Deus não está. Nós acabamos que levantando barreiras. Barreiras litúrgicas. Mas, amados, a diversidade de expressões glorificam ao único Salvador. Ele quer ser adorado por todos os povos. Ele quer ser adorado de maneira diversa. Nós gostamos do nosso culto assim. Nós prezamos por nosso culto assim. Mas isso significa que Deus não está em outro culto que diferente do nosso? De maneira nenhuma. Reverência não é todos calados, porque você pode estar muito bem calado e pensando mil e uma coisa, menos prestando atenção na pregação. Você pode estar calado e pensando moralidades, pensando pecados. Reverência não é sinal de ausência de som. Reverência é quando nosso coração está prostrado a Cristo Jesus, com temor e tremor diante da palavra de Deus. Por isso, não confunda o nosso modo de culto com o modo certo de Deus. Esse é o nosso modo. Esse é o nosso jeito. E nós lutamos por isso. Nós não mudamos o nosso jeito de adorar. Mas não significa que isso seja o jeito de Deus.
O jeito de Deus, ele diz para a mulher samaritana: espírito, verdade. Esse é o jeito certo. Essa é a liturgia certa. Em espírito e em verdade. Amados, resumindo, toda essa pregação gira em torno do versículo 42. A parte final do verso 42. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Se nós colocarmos essa verdade em nossas mentes e nossos corações, nós começaremos a quebrar, a questionar essas barreiras, a destronar essas barreiras. Se você está aqui hoje e entende que Jesus é o Salvador do mundo, consecutivamente, você não vai criar muros, você não vai criar divisões. Porque um dia nós estávamos divididos, um dia nós estávamos separados, um dia você estava perdido, sem paz, sem Deus no mundo, fazendo as coisas da carne. E então que alguém pregou o evangelho a você. Alguém disse: olha, você está preso, você está morto em seus delitos e pecados. Você precisa olhar para os seus pecados e se arrepender. Você precisa olhar para Cristo Jesus. Você precisa entender que você é pecador e que se você se encontrar com Deus em estado de pecado, no seu estado atual, você será lançado no inferno, você será condenado. E essa pessoa disse para você: olha, Cristo Jesus é o amor de Deus. Ele expressa esse amor em que ele entregou o seu filho para morrer, para pagar essa culpa, para pagar essa penalidade, para proporcionar agora, para que você possa olhar para si, enxergar os seus pecados e se render a Cristo Jesus. Você possa levantar a mão e dizer: eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu preciso desesperadamente entregar minha vida a Jesus, porque eu estou separado. Eu estou distante. E ao se voltar a Cristo em arrependimento e fé, Deus em sua palavra nos garante que nós agora somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Somos justificados por Deus. Somos adotados por Ele. Temos uma comunhão com Ele. Somos recebidos como filhos. Nesse reino, o reino do Filho do amor de Deus, não existem divisões. Não existem muros. Amados irmãos, hoje ouvimos que Jesus é o Salvador do mundo. Essa foi a verdade central. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus não é Salvador de um determinado grupo de pessoas, de uma cultura, de uma denominação. Jesus é o Salvador de todo aquele que crê, de todo aquele que olha para dentro de si, enxerga pecado na sua vida e entende que precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Jesus é o Salvador de todo aquele que entende que é pecador. É então que Jesus entra em cena e quebra todas essas barreiras e reconcilia agora o homem com Deus. E agora, ao realizar essa obra, ele nos convida à sua mesa. Ao realizar essa obra, ele nos chama agora à mesa de comunhão. Chamar a mesa é chamar a comunhão. E a ceia do Senhor é um testemunho visível dessa verdade. Essa verdade que acabamos de ver aqui. Essa verdade onde Deus agora, ele derruba todas as barreiras que estavam nos afastando da comunhão com Deus, do pecado, da condenação, da mentira, da maldade. Ele derruba todas essas barreiras. E agora, chama-nos à mesa. E ao redor da mesa, não importa se você veio de uma família crente, se você veio de uma família descrente, se você tem um costume, uma tradição ou outro, se você é isso ou aquilo, ao redor da mesa, não importa.
O que de fato importa ao redor da mesa é se você já fez essa confissão dos samaritanos. O que verdadeiramente importa ao redor da mesa é: você crê que Jesus é o Salvador do mundo? Vamos reformular? Você crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Porque a ceia é para aqueles que creram. A ceia é para aqueles que, assim como a mulher samaritana, João capítulo 4, olha para o seu passado exposto por Jesus. Jesus expõe os nossos pecados, expõe as nossas culpas, e ao mesmo tempo ele nos dá uma vida eterna. Se você crê. Se você crê, você terá a vida eterna. E amados, hoje, ao participar da ceia, arrependa-se de qualquer muro que você tenha construído. Se você acha que, se você se considera superior espiritualmente, se você se considera melhor, se você se considera como um crente tipo A, existem os cristãos tipo B. Hoje é assim a oportunidade para que você se arrependa disso. Entenda de que todos nós somos um em Jesus. Todos nós temos a mesma posição diante de Deus. E além de se arrepender, se reconcilie com aqueles que você julga por acharem eles diferentes demais. Lembre-se, você é recebido à mesa de Cristo Jesus, não por quem você é, mas pelo que você fez, pela sua confissão, pela graça de Cristo Jesus. É assim que somos recebidos na mesa de Cristo Jesus. E essa é a mesa do Cordeiro. Essa é a mesa de Cristo. Não é uma mesa exclusivista, não é a mesa de um grupo, não é a mesa para quem pensa do mesmo jeito. Essa mesa é para todos os que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e vivem em arrependimento e fé. Todos esses, Jesus diz: venha, coma, beba, celebre. Todos aqueles que creem em Jesus. E porque Cristo é o Salvador do mundo e Ele nos uniu em um só corpo, por meio do seu sangue, é que hoje nós temos essa oportunidade. Porque Cristo Jesus nos salvou. Porque Cristo Jesus tem o poder para salvar todo aquele que crê. É que hoje nós celebramos essa ceia do Senhor. É que hoje nós temos esse convite. Deus faz esse convite. Vinde à mesa. Vamos usufruir de nossa comunhão com Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus amado, gratos somos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra